Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Nessa semana a gente vai dar continuidade com vocês na resolução de exercícios. Para esse vídeo de hoje eu trouxe mais dois exercícios referentes ao capítulo 3, potencial elétrico, ok? O primeiro exercício que a gente vai resolver com vocês é o exercício 17 da página 57. Vamos lá acompanhar a leitura? Exercício 17, página 57. A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme cuja DDP entre as suas placas, distantes de 4 centímetros uma da outra, é de VBA 12.000 volts. Abandonando-se uma partícula de massa de 1 × 10 na menos 27 kg, eletrizada positivamente com 1 × 10 na menos 19 coulomb, no ponto A, essa será submetida a uma aceleração de... Como vocês ouviram ali na leitura, os dados que nós temos desse problema é a distância entre as placas, certo? Então, a gente tem lá 4 centímetros. Lembrando que esses 4 centímetros a gente tem que passar para metros. Então, a gente vai ter 4 × 10 na menos 2 metros, que é 10 elevado a menos 2, certo? Foi dito para nós que o potencial elétrico entre as placas é de 12.000 volts, certo? E aí, a gente tem lá abandonado, né, uma placa, uma partícula de massa de 1,0 × 10 na menos 27 kg. Então, a gente tem a massa dessa partícula, que é 1,0 × 10 na menos 27 kg. Temos também que ela está eletrizada positivamente com uma carga mais 1 × 10 na menos 19 coulomb, certo? Então, esses são os dados do nosso problema, ok? Vocês viram ali na figura que a gente tem as placas, certo? A placa, aí eu vou gerar um campo elétrico, certo? Aonde esse campo elétrico vai sofrer uma influência também da força relacionada à massa desse corpo, tá? Então, o que ele quer que a gente calcule ali? No ponto A, essa será submetida a uma aceleração. Que aceleração é essa? Então, a gente tem que lembrar lá da força de Newton, né? Massa é igual a... força é igual a massa vezes aceleração. Nessa situação, a gente vai ter que a força resultante, ela, para o corpo estar em equilíbrio, ela vai ser igual à força elétrica, tá? E aí a gente tem que lembrar que a força elétrica é Q vezes E, ou seja, carga elétrica vezes o campo elétrico, tá? Só que olhando os nossos dados aqui, a gente não tem nem a aceleração, que é o que a gente quer calcular, a gente tem a massa, tem o Q e não tem o campo elétrico, tá? Então, a gente vai ter que calcular o campo elétrico primeiro, tá? Como que a gente vai fazer isso? Campo elétrico, a gente tem duas placas paralelas entre si, certo? Aí, a gente tem que o campo elétrico gerado, né, por essas placas é a distância vezes o, né? Na verdade, a gente, troquei aqui, né? Você tem lá que o campo elétrico vezes a distância entre as placas é igual ao U, ou seja, diferença de potencial elétrico, tá? Então, a gente quer calcular o E para substituir aqui nessa expressão, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar os dados que a gente tem, né? Que a gente já guardou eles ali na memória. Agora, vamos calcular o campo elétrico, tá? O campo elétrico vai ser o quê? O E igual a U divididos por D, certo? O D é 12.000 volts, tá? Divididos ali por 4 vezes 10 na menos 2, tá? Esse 0,00 aqui, a gente pode escrever ele numa notação científica, ou seja, a gente vai ter E é igual a 12 vezes 10 na terceira, né? Porque o 3 ali representa os 3 zeros lá, tá?
Aí a gente tem 4 divididos 4 vezes 10 na menos 2. Por que eu fiz isso aqui, gente? Vamos apagar aqui para facilitar a nossa vida, né? Mais fácil dividir lá 12 por 4 do que 12.000 por 4 vezes 10 na menos 2. Então, 12 divididos por 4 dá 3. E aí a gente lembra que divisão de potências repete a base, subtrai os expoentes. Porém, como a gente tem um menos aqui, menos com menos vai ficar mais, então eu vou ter 3 mais 2, que vai dar uma potência para nós na quinta ali, tá? Então, esse é o valor do campo elétrico, Newton por Coulomb, certo? Agora, a gente tem o valor do campo elétrico. Agora, a gente tem que calcular o quê? A aceleração. Lembrando que a aceleração vai ser o quê? Massa vezes aceleração é igual ao campo elétrico ali, né? Vezes a carga elétrica, certo? Por que isso, gente? Lembra que aqui a gente tem a segunda lei de Newton, para que um corpo adquira uma aceleração, ele precisa de uma força, né? A força, então, vai ser igual à força elétrica, tá? Então, força, massa vezes aceleração, vai ser igual à força elétrica. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, tá? A massa desse corpo, então vamos anotar aqui, campo elétrico vai ser 3 vezes 10 na quinta, newtons Coulomb. A massa, a gente viu ali, que já tinha esquecido, vai ser 1 vezes 10 na menos 27 quilogramas, né? E o valor da carga elétrica é 1 vezes 10 na menos 19 Coulomb, certo? Agora, é só a gente substituir campo elétrico, a massa e a carga elétrica, a gente acha o valor da aceleração, né? Então, o valor da aceleração, a aceleração vai ser o quê? Carga elétrica vezes o campo elétrico divididos pela massa, certo? A aceleração, então, vai ser 1 vezes 10 na menos 19 vezes o campo elétrico, que é 3 vezes 10 na quinta, divididos pela massa dessa partícula. A massa dessa partícula, 1 vezes 10 na menos 27, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 1 vezes 3, vai dar 3, divididos por 1 é 3. Aí a gente só tem que trabalhar com a notação científica. Então, aqui eu tenho menos 19 mais 5. Então, aqui eu vou ter menos 14, certo? E aqui, a potência, então, vai ficar menos 14, menos 27, tá? Então, você vai repetir a base. Como eu tenho o sinal de menos aqui embaixo, lembra lá de novo, né? Divisão de potências, repete a base e subtrai os expoentes. Como eu tenho o sinal negativo, menos com menos vai ficar mais. Então, eu tenho menos 14 mais 27, tá? Que vai dar uma diferença ali de 13, certo? Mais 13 ali. Metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Então, essa é a aceleração que essa partícula vai adquirir ao entrar nesse campo uniforme, esse campo elétrico uniforme, entre essas duas placas, tá bom? Então, o exercício pedia isso para nós. Então, o que a gente considerou ali? A força, massa vezes aceleração, igual à força elétrica do corpo. E aí, a gente calculou primeiramente o campo elétrico para estabelecermos a qual aceleração esse corpo vai estar submetido, tá bom? Lembrem que nessa situação aqui, essa partícula, como ela tem uma massa, ela vai ter uma força peso relacionado a ela, tá bom? Que aí você vai ter uma relação entre a força peso dessa partícula e a força elétrica ali. Certo, crianças? Vamos lá acompanhar a leitura do segundo exercício? Exercício 2, página 59. A intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V em um ponto P
gerado por uma carga pontiforme que são, respectivamente, 50 newtons coulomb e 100 volts. A distância D, que a carga pontiforme se encontra do ponto P imersa no ar, é D. Vamos lá então, gente. Como vocês ouviram aí, né? O exercício que a gente vai resolver é o exercício 2 da página 59, certo? O exercício 2 da página 59, ele quer que a gente estabeleça a distância D, que a carga pontiforme encontra-se do ponto P imersa no ar, tá? Então, o que acontece? Você tem uma carga elétrica, essa carga elétrica está gerando um campo elétrico, né? E a gente está relacionando ali o campo elétrico com esse potencial elétrico, tá? Ele diz para nós ali que o campo elétrico vale 50 newtons coulomb, enquanto que o potencial elétrico nesse ponto é de 100 volts, tá? Então, ele quer saber a distância que essa carga, né, se encontra desse potencial elétrico que vale 100 volts, tá? Nessa situação, gente, a gente vai ter que resolver usando os dois conceitos de potencial elétrico e campo elétrico, tá? Então, a gente tem que lembrar que o campo elétrico de uma carga pontiforme é a constante eletrostática no ar ou no vácuo, vezes a carga elétrica, divididos pela distância ao quadrado, né? Então, esse R é a distância ao quadrado que está esse potencial elétrico ali, tá? E aí, a gente vai ter que lembrar que o potencial elétrico de uma carga pontiforme é a carga elétrica, a constante eletrostática, vezes a carga elétrica, divididos pela a distância sem ter ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa é a definição de campo elétrico e essa é a definição de potencial elétrico, certo? Eu vou reescrever o meu campo elétrico usando a definição de potencial elétrico. Como assim, prof? A gente pode dizer que o campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga elétrica divididos por R vezes R ali, tá? O que eu fiz? Eu tirei o quadrado do R e separei eles, eu simplifiquei eles. Então, eu coloquei constante eletrostática vezes Q divididos pela distância, vezes 1 sobre o raio. Se eu faço a multiplicação, a gente chega lá na definição de campo elétrico. Por que eu fiz isso, gente? A gente sabe o valor do campo elétrico, sabe o valor do potencial elétrico, que é a constante eletrostática vezes a carga divididos por R, e aí a gente isola o R aqui e consegue encontrar o valor dessa distância aonde foi medido esse potencial elétrico, tá? Ali a gente tem que 50 é o valor do campo elétrico, 100 é o valor do potencial elétrico nesse ponto ali, vezes 1 sobre R, tá? O que a gente vai fazer? Vai trocar o 50 com o R aqui de lugar. Por quê? O R está dividindo, o vai passar multiplicando, e aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o R, a distância onde foi medido esse potencial elétrico de 100 volts, é igual a 100 divididos por 50, né? Dividindo aqui, corta, corta, a gente vai ter que a distância aonde foi medido esse potencial elétrico de 100 volts foi o valor de 2 metros, ok, gente? Então, nesse exercício, a gente vai usar as duas definições de campo elétrico e potencial elétrico para achar a distância onde foi medido esse potencial elétrico no campo elétrico ali. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão aí que vocês queiram, que não ficou bem explicadinho na resolução dos exercícios, vocês podem anotar lá no caderno de vocês e a gente conversa lá nas nossas videoconferências, certo, gente? Então, esses eram os dois exercícios que eu tinha para apresentar para vocês no vídeo, para não se estender muito, né, não ficar muito longo aí, e aí a gente pode conversar no decorrer lá nas videoconferências, certo, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês e a gente se vê. Até mais. Grande abraço!